Queríamos discutir aqui um pouquinho um modo de demonstrar um fato, quase um axioma, né, do cálculo. Então, se uma função é derivável e ela é igual a zero para qualquer x que pertence a um intervalo AB, a gente tem aqui quase como um axioma que essa função deve ser constante, né? Já que se essa derivada está dando zero, então essa função não está variando, né? Já que a derivada aqui, ó, mediria uma certa variação, né, desse x, tá vendo? Então, se esse aqui não está variando, então quer dizer que isso aqui é zero, certo? Mas como demonstrar isso? Pelo vídeo anterior que eu gravei aqui um tempo atrás, a gente tem um teorema do valor médio. E o que ele nos diz? Se o f for derivável no intervalo que a gente está considerando, se o f for contínuo em AB, aqui no caso, né, quando a gente está considerando intervalos aqui A e B, aqui teria que ser aberto, né, já que nas pontas não teria uma derivada, né. Por que não teria uma derivada? Porque imagina que uma função, vamos desenhar aqui uma função para a gente entender isso. Então olha aqui, a gente tem uma função em que não está sendo definida no intervalo AB, e ela está sendo uma parada abrupta aqui, né. Então nesse ponto aqui não existe uma derivada, certo? Ela está ela está parando abruptamente, então não tem uma derivada aqui, tá? Então ela tem que ser derivada dentro desse intervalo AB aqui aberto. E tem que ser contínuo no AB, não pode parar, né? Se isso acontecer, então teremos o seguinte: tem um ponto C aqui em que a reta tangente tem o mesmo ângulo da reta secante, que passa pelos dois extremos. É isso que o teorema fala, tá? E sempre que for satisfeito isso aqui, tá? E a reta secante, no caso, seria essa daqui. A gente teria, por exemplo, um ponto C aqui, ó, que teria o mesmo ângulo, tá? Como a gente já demonstrou anteriormente, isso aqui. Isso aqui demonstra, no caso, pegando diferenças aqui entre distâncias, tá? Seria que é uma função f de x, uma função secante aqui, né? F de AB, por exemplo. E a gente tem aqui uma h de x aqui, ó. A gente pega h de x igual a f de x menos f de AB de x. E a gente utilizará o teorema do valor do Rowley. Tinha esquecido o nome. E só para lembrar, né, o que o teorema de Rowley fala? Ele fala que se f for contínua e derivável, mesma ideia aqui, tá? Mas se ela for contínua e derivável e a f de A for igual a f de B, então nesse intervalo aqui tem um ponto que a derivada se anula, tá? No caso teria, por exemplo, um extremo aqui, ó. Isso é interessante se discutir para esse teorema aqui novo, né? Não é um teorema, é uma demonstração, né, do porquê isso é válido. E é interessante discutir por causa de uma coisa. Então a gente fez aqui um novo desenho e eu apaguei ali aquele negócio, né, de f de A para não confundir, né, não confundir os teoremas. Aqui a gente vai utilizar o teorema de Rowley aqui para a gente brincar, tá? Depois a gente vai partir aqui para o que o vídeo se propõe a fazer, mas vamos discutir bem isso aqui porque é interessante. Observe que a gente tem essa função f de x variando em relação a x. Nós temos um intervalo AB, tá? Um intervalo AB, em que essa função é derivável nesse intervalo aberto aqui, tá? A derivável em todos os pontos entre A e B. E a f é contínua, tá? Ela é um polinômio aqui. E o nosso ponto extremo aqui, ó, é igual ao nosso ponto, o valor do ponto extremo é igual ao valor do outro ponto extremo, né? O valor do ponto inicial é igual ao valor do ponto extremo, melhor, né? F de A é igual a F de B. Se isso for satisfeito, e foi satisfeito todas as condições para o teorema de Rowley, né? Ela é derivável, ela é contínua
e os valores dos extremos são iguais. Então, o teorema de Euler diz que tem uma derivada em um ponto C que é zero. Tá? Ele garante isso. E o porquê que é interessante discutir isso aqui? Pois a gente tem, nesse ponto aqui, por exemplo, então aqui, ó, nesse ponto aqui, e neste ponto aqui, teríamos os dois pontos aqui, tá? No caso, ele afirma que tem apenas, tem ao menos um, certo? Pode ter mais de um. Então, nesse ponto aqui, ó, nesse C e nesse C, a derivada é zero. Aí pode se perguntar, mas não é o que o teorema está dizendo aqui. Esse teorema está dizendo que se f', a derivada de f' em x for igual a zero, nesse intervalo AB, então f é constante, mas aqui não é constante, a derivada se anulou. É que tem uma pequena diferença aqui que eu pulei de propósito, né? Mas já deve ter visto. No caso, é para qualquer x. Para qualquer valor que esteja dentro desse intervalo, então seja que um x1 aqui, seja um x2 aqui, para qualquer valor nesse intervalo, ele vai dar zero, tá? A derivada vai dar zero. Aqui não é para todo x nesse intervalo AB, é que existe ao menos um ponto em que a derivada se anula. E esse ponto aqui seria um ponto de máximo, um de mínimo, tá? 2 de máximo, sei lá. Certo? Então, essa aqui é a diferença. Como que a gente pode demonstrar essa afirmação aqui, então? Esse axioma aqui, né? Como que a gente demonstra um axioma? Apenas brincando, né? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer uso do teorema do valor médio, que a gente fez ali do lado, que a gente exemplificou mais ele. Então, vamos criar aqui uma nova... Pronto. Então, a gente vai fazer o seguinte. Aqui, no caso, já coloquei aqui 2x1 e x2, tá? E com o x1 menor do que x2. Tudo bem? x1 vai ser menor do que x2. Então temos aqui um intervalo x1 e x2, tá? Com esse x1 aqui e esse x2 pertencendo. Então x1, x2 pertence a esse intervalo B, tá? E no caso, como nesse intervalo AB a função f é contínua e derivável, então claramente como x1 e x2 pertencem ao intervalo AB, então claramente nesse intervalo a função f também é contínua e derivável. Então, nesse intervalo aqui, a gente vai aplicar o teorema do valor médio que a gente exemplificou aqui do lado, que vai ser o seguinte, então. Observe também que a gente tem todas as condições aqui satisfeitas, tá? F é derivável e f é contínua. Então, a gente tem essas condições satisfeitas. Então, vai existir um ponto aqui, vou trocar aqui, vou colocar z, só para não ficar igual, em que, então, essa derivada aqui no ponto z vai ser igual a angulação da reta secante que passa por x2 e x1. Só que observe que foi enunciado pelo teorema que para qualquer x nesse intervalo, a derivada é zero. Para qualquer x, a derivada é zero. Então, nesse ponto z aqui, a derivada também será zero, porque esse ponto z aqui pertence ao intervalo do x1 e x2, né? E o x1 e x2 pertence ao intervalo AB. Então, essa derivada aqui também tem que ser zero. Então, olha só, a gente chega aqui, ó, que esse valor aqui, esse quociente aqui, ele é igual a zero. Então, isso aqui implica, de imediato, né, que o f de x2 tem que ser igual a f de x1. Então, ele está falando aqui que o valor do x2 é igual ao x1. Então, essa função aqui, ela tem que ser uma função que é constante, né? Que ela vai pegar aqui, ó, valores sempre iguais.
para qualquer x1, x2. Então aqui é o f de x1 igual a f de x2. Nossa, ficou feio o x. Então esse aqui é o jeito de demonstrar, né, essa verdade axiomática aqui, né? Só para ter uma discussão, né? Não é algo que realmente é tão válido para quem faz algum curso mais aplicável, né? Mas é algo interessante de se pensar e, além disso, fazer uso desses vários teoremas aqui é algo que qualquer curso que aplica matemática, para qualquer pessoa que faz um curso que aplica matemática tem que saber, né?